Olá pessoal, bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados. Nessa plataforma nós trazemos bastante conhecimento técnico para vocês que desenvolvem sistemas embarcados, trabalham com internet das coisas, trabalham com hardware, trabalham com firmware também, né? O pessoal aí que se envolve no dia a dia aí com eletrônica. Se você é estudante, professor, se você trabalha nas empresas aí, presta consultoria e também, né, interage no ecossistema de sistemas eletrônicos, boa noite para você. Esse vídeo é para você. Esse webinar é um webinar da comunidade Embarcados. Ele é patrocinado pela Mouser Electronics e nós recebemos aqui personalidades e pessoas que trabalham no dia a dia aí à frente de projetos, que querem compartilhar conhecimento. Então, se você estiver disposto a fazer uma palestra aqui no webinar do Embarcados, nós convidamos você também para vir, né, e compartilhar conhecimento aí com o pessoal que também trabalha com eletrônica no dia a dia. Hoje nós receberemos aqui o Fernando Luiz Cola, que é consultor e desenvolvedor de sistemas embarcados na MC Logic. Ele vem falar para a gente como se especializar em Linux embarcado e trazer quais são as principais habilidades e oportunidades nessa área. Hoje a gente está acompanhando uma crescente demanda por profissionais especializados em Linux embarcado no Brasil, que é um reflexo do investimento contínuo de diversas empresas de semicondutores e de tecnologia e da necessidade também global e nacional por tecnologia de automação, inteligência artificial e internet das coisas. Neste webinar, né, então o Fernando vai trazer para a gente as principais habilidades essenciais para os iniciantes, a relevância de você saber Linux embarcado e quais são as oportunidades que esse mercado oferece, tá? Então ele vai trazer primeiro um pouco da utilização do Linux em sistemas embarcados, passar os conceitos básicos também e caminhos aí para você aprender Linux embarcado e trilhar uma carreira, né, utilizando essa tecnologia. E também ele vai passar um pouco sobre as habilidades que as empresas procuram nos profissionais que trabalham no dia a dia com Linux embarcado. Eu estou vendo aqui que tem muita gente online já nesse webinar. Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês. Tá? Gostaria de chamar vocês, né, para deixar também um comentário aí no chat de onde vocês estão falando. Falar para vocês também que vai ter um evento presencial. O Fernando Cola também, ele vai ser um dos palestrantes desse evento. O evento vai ser só sobre Linux embarcado, vai ser o seminário de Linux embarcado. Então a gente convida vocês também a ir nesse evento presencial que vai rolar no dia 3 de setembro. Vou deixar as informações aqui no chat daqui a pouco, tá bom, pessoal? Esse webinar ele é patrocinado pela Mouser Electronics. Mouser.com é o local preferido dos desenvolvedores do Brasil, porque lá você encontra uma variabilidade de produtos originais e os mais novos produtos na área aí de semicondutores. Então, se você estiver precisando de dev kits, precisando de ferramentas e também de dispositivos, tanto de potência quanto analógico, digitais, você pode contar com a Mouser.com. A Mouser Electronics tem atendimento em português, tem o 0800 da Mouser, então vocês podem contar aí com atendimento full aqui para o Brasil, né? E as entregas elas são feitas normalmente via FedEx, DHL e chegam em até 5 dias aqui no Brasil, tá bom? Então eles são bem ágeis, né? A partir do momento que você coloca o pedido. É bem legal para desenvolvimento, para produção e também para assistência técnica. Então podem contar aí com a Mouser.com para os seus projetos. Deixa eu chamar para a sala agora o Fernando Cola, que está aqui ao vivo com a gente. A gente está ao vivo, viu, pessoal? Então deixem suas perguntas que o Fernando vai responder no final deste webinar. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Thiago? Boa noite. Boa noite, pessoal. Isso aí. Boa noite. Uhum. Fernando, de onde você está falando? Eu tô de Itápolis aqui, no interior de São Paulo, próximo, Legal. vamos dizer assim, próximo de Ribeirão Preto, acho que é referência aqui. Legal. Tô aqui. Muito obrigado, Fernando. Beleza. Pessoal, o Fernando é parceirão aqui, ele sempre fala pra gente de trazer mais conteúdos, ele sempre teve a disposição de participar dos eventos, participar de cursos aqui no Embarcados e de webinars. Muito obrigado, Fernando. Agora é com você. Obrigado a vocês. O palco é seu. Valeu, obrigado, Thiago, pela oportunidade. Obrigado, pessoal aí que está acompanhando, vai seguir o evento, o interesse de participar. Deixa eu contar um pouquinho sobre mim, antes de apresentar. Quem me
quem não me conhece ainda, né? Quem já me conhece. Então, eu sou formado em eletrônica pela USP de São Carlos. Eu tenho 10 anos de experiência na área de sistemas embarcado e desde o começo eu trabalho sempre com Linux embarcado. Esse foi o meu foco que eu tive. E depois eu fui trilhando, né, no decorrer da minha carreira. Hoje eu trabalho como consultor, desenvolvedor e também desenvolvo treinamentos na MC Logic, que é a empresa que eu fundei, tá? E eu participo da comunidade Linux. Ano passado eu apresentei no Yocto Summit, né? O Yocto é uma ferramenta que faz o ecossistema do Linux. E eu apresentei, foi internacional, então eu apresentei lá com eles. Tem o link da minha apresentação aí, se alguém quiser ver. E eu participo, gosto também, comunidade de embarcado sempre tive, desde sempre, assim, desde quando eu estava para formar, eu sigo eles, aprendi muita coisa. Então, o embarcado sempre junto com eles aqui. Deixa eu falar um pouquinho da minha empresa, né, MC Logic. Então, ela é uma empresa de consultoria, desenvolvimento, treinamento para software embarcados. Faz 7 anos que a gente está no mercado trabalhando. E o objetivo nosso é simplificar o processo de desenvolvimento das empresas, né, especificamente na parte de software. Então, acelerar o time to market dos produtos, sistemas, melhorar a qualidade e também capacitar as equipes das empresas, né? Então, a gente foca bastante em Linux, né? Linux embarcado, Yocto Project, que é uma ferramenta que é do ecossistema de Linux embarcado, mas também a gente trabalha com microcontroladores também, né? Com sistemas de tempo real. Então, a gente sempre fica nessa parte de firmware, software, né? Mas lógico que sempre a gente tem que botar a mão no hardware ali, né? E a gente tem bastante conhecimento de eletrônica, que a gente precisa habilitar o hardware, né? Então, a gente mexe no software, mas você tem que ir lá sempre mexer ver se funciona no hardware. E como empresas, né, que a gente trabalha, a gente tem bastante parceiros, então a gente tem os principais parceiros da Toradex. Eu cheguei a trabalhar na Toradex antes de abrir minha empresa, então trabalhei um tempo lá com eles. E hoje a gente tem eles como os parceiros, a Quectel, a Kurokawa, a HTMG, a B2 Open, Clayton também tem uma empresa dele de consultoria. E de empresas que a gente já trabalhou, a gente trabalhou com empresas do setor agrícola, né, empresas de logística. Depois vocês podem entrar no site, tem os nomes de algumas empresas lá certinho. Mas a gente atua em vários mercados, então médico, agrícola, logística, de controle, automação, tá? Então no site tem lá, se vocês quiserem ver lá o site é www.mc-logic.com, então tem lá quem que a gente atendeu, tudo. Tem tudo certinho no site nosso lá. Ah, Fernando, e faltou dizer também que você foi instrutor, né, de cursos aqui no Embarcados, né? Sim, Foi sim, curso de faltou Linux falar. Embarcado e de Yocto Project também, né? Que Ano aconteceu passado, aí durante todos esses últimos 12 meses, né? Isso, a gente fez 2 cursos com Embarcados já, e tanto de Linux, introdução ao Linux, mais geral, e um de Yocto, né? Então a gente fez o curso, um curso bem bacana, o pessoal participou bastante da comunidade, teve bastante gente, foi bem legal, foi bem bacana mesmo. A experiência foi bem bacana. Bom, falando, agora vamos entrar um pouquinho no assunto, né? Que eu acho que o pessoal busca, o conhecimento que o pessoal está buscando, tudo, o interesse da nossa agenda, né? Do que a gente vai abordar. Então, hoje a gente vai falar de Linux embarcado, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho como que o Linux, né? Que o Linux não é só embarcado, mas como que ele é usado no sistema embarcados. Alguns conceitos básicos, então a gente vai passar alguns, o que eu julgo ser bem básico, assim, até para quem já trabalha com embarcados, para relembrar com o Linux já, e para quem está entrando, querendo se aventurar nesse meio, ou trabalha com microcontrolador, quer começar a conhecer. Então, alguns caminhos, né, e alguns conceitos básicos ali, a gente não vai entrar muito em profundidade, mas a ideia ali é que você vê o conceito e depois, na hora que você estiver lá estudando, ou se deparar lá na frente do seu trabalho, algum projeto, você vai falar, opa, é aqui que eu tô, é aqui que eu preciso me aprofundar. Então, essa é a ideia. E algumas aplicações que usam a Linux embarcado hoje que a gente conhece, então eu acho que é uma parte bem interessante. E por último a gente vai apresentar um pouco que habilidades que as empresas
procuram no profissional de Linux embarcado. Então, a gente tem muito contato, né? Que nem até a parte nossa que a gente faz capacitação, né, nas empresas, de dar treinamento. Então, a gente vê uma demanda grande assim, para o profissional de Linux embarcado. E é difícil ter uma formação, faculdade, curso técnico. Hoje em dia você encontra até especializações muito mais fácil. Mas antigamente, quando eu me formei, era muito difícil. Então, você tinha que ir aprendendo assim, por tutorial na internet, tudo. E hoje em dia está um pouco melhor, mas ainda é difícil o caminho. Então, existem alguns cursos, tudo, mas é um caminho mais difícil de trilhar. Então, você tem que achar ali, participar de eventos, igual a gente está fazendo, né? O evento que a gente vai ter de Linux é um caminho ótimo para descobrir. Mas a gente vai bater um papo dessa parte aí no finalzinho. Então, vamos pro primeiro, na primeira parte, né? Aí, o que é o Linux, né? E como que ele é usado no sistema embarcado. Acho que vamos primeiro falar do Linux, né? Então, só para a gente deixar esse termo, é um termo bem utilizado, né? Mas às vezes a gente confunde. Então, quando a gente fala Linux, né? A gente usa ele para descrever o sistema operacional. Ou a distribuição, né? Você pega de desktop, você tem o Ubuntu, Fedora. Mas quando a gente está falando no nome Linux em si, o Linux é o nome do kernel. O kernel é o coração ali do sistema operacional. É onde faz a interface com o hardware, onde tem os drivers, os módulos de hardware. Ele que faz toda a parte de escalonamento de processos, tudo, ele que controla. E a gente acaba usando o Linux para assim, distribuições comumente, mas o certo mesmo quando a gente fala Linux, é o kernel, e aí a gente tem o sistema operacional inteiro, que daí tem outros softwares em cima, que vão formar o que a gente chama uma distribuição, né, o sistema operacional. Curiosidades, o Linux ele tem já mais de 30 anos, o Linux, quando ele foi lançado a primeira vez. Então ele é um código já bem antigo, bem maduro, tem milhões de linhas de código. Tem, assim, se você for ver empresas que contribuem, quase todas as empresas de semicondutor, empresas de tecnologias grandes contribuem. E também tem pessoas independentes que contribuem para o kernel. Então tem, inclusive a própria Microsoft em si, né, que faz esse sistema para o sistema operacional, ela contribui para o kernel também. Então você tem um monte de empresa que contribui para o kernel. E ela roda, o interessante do Linux é que ela é portada, né? Ela roda praticamente para quase qualquer hardware hoje que a gente tem em mercado. Então sendo ele desktop, notebook, servidor, supercomputador, celulares, né? Principalmente o Android, o sistema operacional Android, o kernel dele é Linux. Então, se você for lá se você pegar seu celular, se você tem um celular Android e ir lá nas configurações, você consegue ver a versão do kernel que você está usando. E aonde tem uma grande aderência é em sistemas embarcados, né? O que a gente está chamando de Linux embarcado também tem bastante aderência do Linux nessa área. Aqui eu peguei um exemplo, né, de uma placa que eu estou até com ela aqui, depois eu mostro ela no vídeo. Mas o que seria uma placa, assim, um sistema embarcado que vai rodar, a característica que vai rodar um Linux embarcado? Então ele tem algumas diferenças, então vamos olhar deixa eu pegar o whiteboard aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí, beleza. Então, o que a gente tem, né? Então, pegando essa placa aqui azul, né? Vamos olhar o primeiro tópico ali, que é o SOM, o System on Module, né? Que é esse carinha aqui, que eu marquei aqui, que é esse quadradinho, né? Essa placa verde. Essa é uma maneira de trabalhar com uma placa. Essa placa os componentes aqui dentro poderiam estar toda espalhada nessa placa azul. Mas existe esse SOM, né? System on Module, que a ideia é concentrar a parte complicada do projeto de hardware. Então, ali dentro vai ter um processador, né? Aqui, que é um SoC, né? Uma CPU e mais coisas também. E aí você tem memória RAM aqui. Aqui você vai ter também memória flash, o HD dele, né? Entre aspas, o HD dele, né? O SSD hoje em dia, hoje é HD, o pessoal nem sabe o que é. E aqui também, nessa placa aqui, tem um chip assim, de Wi-Fi e Bluetooth. Aqui eu não listei, mas aqui tem a parte de controle de energia, um PMIC.
para esse módulo, né? Então ele faz gerenciamento. Então ele põe essa parte, então ali está bem denso, né? Bem complicado ali o hardware. Então a ideia é botar o máximo de circuitos complicados ali naquele módulo. Ele encaixa num pente, esse em específico, encaixa parecido num pente de memória. Existem outros fatores de forma, tem alguns que se encaixa por cima, né? Esqueci o nome do tipo da conexão, mas você encaixa ela por cima. Então tem diferentes tipos de abordagem de arquitetura. E o que mais? Na placa maior aqui você vai ter mais componentes básicos. Então aqui você tem um hubzinho para USB, que tem duas portas USB e tem uma USB-C aqui embaixo. Então tem um hub, provavelmente esse módulo aqui deve ter duas USB só, aí você joga para um hub para você aumentar. Então vai ter Ethernet, vai ter display, então você tem um conector aqui, essa placa atrás dela tem um display, né? E aqui parte de energia, e aí aqui você tem I/Os, né? Conectadas dele, aqui também vai ter I/O, aqui em cima um monte de I/O para você usar para o que for, né? Então essa placa aqui é uma placa genérica, tá? Mas é mais ou menos isso que você vê numa placa de Linux, principalmente esses componentes aqui, ó, que eu listei, ó, esses daqui, né? Então vai ter que ter um SoC, né? Um System on Chip, provavelmente, ou usado via um SOM, um módulozinho, ou aberto mesmo na placa. Memória RAM, memória flash, que você precisa. Deixa eu pegar o hardware aqui, eu tenho em mãos, é até mais fácil de mostrar. Vou ver se vai dar para vocês verem na câmera. Mas ele está aqui, ó. Então é ele aqui, né? E aí, aqui ele liga com um display, né? Nessa foto, no slide dá para ver, mas aí você tem um display aqui dele, tô dando um reflexo. Aqui a gente tem o display. Então, esse tipo de aplicação você pode usar para um monte de coisa. Então, isso aqui para GPS agrícolas, normalmente usa um carinha desse como unidade central, né? Depois você põe um case aqui em volta e faz o GPS agrícola, né? Deixa eu ir para o próximo slide. Então, esse é um exemplo, tá? Um exemplo que a gente tem aqui, mais assim, do dia a dia de sistema embarcado. Mas aí um outro ponto aqui outros produtos que tem. Eu quis trazer, esse é um produto de consumer, né? Que a gente compra e usa, vende milhares dele. E o Kindle o sistema dele, que por baixo é Linux, o sistema dele, que é usado por baixo. Então a gente nem percebe, mas é um sistema operacional Linux customizado, que roda ali. E aí a mesma ideia, então, ó, se você pegar, tem os mesmos elementos aqui, mais ou menos, da placa. Então você tem um processador, no caso do Kindle, ele usa a linha da NXP, ou IMX6, tá? Então aqui, então, o processador, a CPU ou o System on Chip, né? Que você tem os periféricos ali dentro. Aí você precisa ter memória RAM, que o Linux vai precisar. Aqui não está listado, mas deve ter aqui. Aqui você tem a eMMC, que é a memória flash. Para quem não conhece o termo eMMC, né? É uma memória flash com um circuito atrelado a ele para fazer controle a gente chama de wearing level. Geralmente você precisa, para você não ficar gravando na mesma região da memória flash, né? Para você não corromper uma região, você tem um microcontrolador, um sisteminha, um firmware, tudo ali dentro daquele chip, para fazer esse algoritmo de wearing level, para aumentar a longevidade da sua memória flash, tá? Então, no final das contas, normalmente são todas memórias NAND flash. Mas aí o que diferencia é isso, são essas tecnologias. Então, uma eMMC é uma NAND melhorada, né? Então, é até mais recomendado. Hoje em dia também, a maioria que você pega, é difícil você achar NAND flash sem ser eMMC, né? Só por questão às vezes de valor no projeto, mas normalmente o pessoal usa eMMC. E o que mais que a gente pode ver aqui? A gente tem um chip de rede, né? Que aqui ele tem rede Wi-Fi, né? Dele já está embutido. Um ponto importante. Pode ver que essa arquitetura não tem aquele SOM, é tudo direto feito na placa. Normalmente o que vai dizer isso é volume, tá? Então, normalmente equipamentos que têm um grande volume, você não vai fazer no SOM, você vai fazer direto uma placa inteira.
Mas aí o SOM entra muito bem quando você tem baixo volume. Então aí você não quer ter risco para fazer aquela parte do hardware, né, em torno ali do SOC, né? Então você terceiriza essa parte. Aí você vê duas abordagens. Essa abordagem aqui está direto, todo mundo, os componentes são todos na placa mesmo em si que compõe o produto. Aí você tem esse PMIC aqui, que é o controle de energia, para alimentar esses componentes, colocar na tensão e fornecer a corrente necessária para todo mundo aí. Deixa eu ver. Então, assim, eu quis mostrar esses dois exemplos de hardware, né? São dois hardwares, se você for falar assim, é um projeto com Linux embarcado, é mais ou menos isso que precisa ter para um Linux embarcado rodar. Então, você vai encontrar mais ou menos principalmente, que nem eu falei aqui, né? Principalmente esses carinhas aqui. Você vai encontrar eles, tá? Então, Linux, quando a gente está falando de processadores, não microcontroladores, apesar de que dá para rodar Linux de uma forma... o Linux tem um monte de forma que você pode usar, né? Você pode usar ele microcontrolador de uma forma específica, mas assim, o que ele é comumente usado é para processadores, né? Então ali você está falando num cara... Quando você fala de processador, você fala de ter memória RAM, para você fazer paginamento de rodar várias aplicações, né? Então, paginamento de memória, tudo, e uma memória flash, né, externa. Então, para você colocar armazenamento, e normalmente é grande, né? Então, vai desde... Quando eu comecei, Linux embarcado era coisa, a gente falava assim, 64 mega, a gente era um sistema com Linux de mega de HD, né, vamos dizer assim, de armazenamento. Hoje você já encontra módulos, sistemas com 4 GB, 8 GB de flash, 16, aí vai longe, assim. Isso tudo soldado. Então, hoje mudou muito. Então, você tem hoje muito fácil ter bastante memórias. Então, se você pega celulares hoje mais atuais, você tem 512 GB em celular, que é um absurdo, né? Para mim, assim, eu acho até muita coisa, mas hoje, e tudo MMC, tudo compactado, é uma coisa assim sensacional. Então, hoje a gente tem muito mais flexibilidade em questão de tamanho, de armazenamento. Antes era uma preocupação bem grande, hoje menos, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa porque quanto maior essa memória flash, mais caro é o valor do componente. Então, como a gente está falando de um produto embarcado, né? Então a gente vai querer otimizar, a gente vai querer reduzir as coisas, vai querer enxugar onde der para a gente ter um produto que a gente tem maior margem, né? Depois de venda. Então, não é porque existe também muita disponibilidade de armazenamento que a gente vai usar tudo, né? Então, é interessante fazer algo menor para ter uma lista de componentes mais barata. Então, quis mostrar isso, que é basicamente o que você vai encontrar no sistema que usa Linux. É isso aqui de hardware, né? Agora vamos falar um pouquinho do software, né? E do Linux em si. Então, eu coloquei aqui do lado... Eu gosto de deixar esses 4 blocos assim para explicar um sistema Linux. Então, o primeiro bloco é o que a gente falou, é o hardware, né? E em cima dele isso aqui tudo a gente poderia dizer que é a nossa distribuição, né? Então, vou colocar um D aqui, e seria mais parecendo um P. Mas o D que seria a distribuição nossa aqui, né, de Linux, que é uma distribuição customizada, tudo que vai rodar nesse nosso produto. Mas aí a gente tem alguns pontos importantes, que são o bootloader, o kernel em si, né, o Linux em si, e o user space, que a gente vai ver mais em detalhes mais à frente. E aqui do lado, ó, tem um diagraminha que eu gosto sempre de mostrar, que é basicamente, ele explica basicamente o que o kernel do Linux faz e interfaceia. Então, aqui do lado está o hardware, né, então, aí aqui ele exemplifica desde desktop, mobile, supercomputadores, wearables, embedded computers, né? Que tipo de hardware ele interfaceia e que tipo de interfaces aqui do lado da esquerda de dispositivos, né? Então, desde mouse, teclado, tela touchscreen, sensor de voz, displays, parte de som, né? Tudo isso você tem subsistemas do Linux para tratar isso e drivers para acionar isso. E aqui ele diz um pouquinho mais aqui de aplicação, né? Então, formas de conectar, então via HTTP, via SSH, isso
remoto, via serial, I2C, comunicações externas. E aqui do outro lado, aqui na direita, tem um pouquinho falando de aplicações, né, e principalmente a parte falando em produtos com display, que é onde também tem bastante usa Linux, né? Então, as interfaces de displays, né, do wearable, a interface de touch, então ele tem tudo isso. Então, o Linux ali, ele fica no meio kernel, né? E a gente vai trabalhar com essas duas partes aí. Vamos um pouquinho exemplificar os outros no próximo slide aqui. Então, só passando, né, repassando o hardware que a gente falou. Então, o básico, né? Então, o hardware tem uma CPU, memória RAM, flash e periféricos. E aí, periféricos tem diversos, tá? Então, aí, I2C, SPI, e aí, os periféricos conectando, né? Sensores, GPS, displays, né? Então, é isso que a gente vai encarar ali no hardware, no hardware com Linux embarcado. E aqui, aí eu quis listar os dois juntos, o kernel e o bootloader, apesar de eles ser duas coisas diferentes, né? Então, para quem não conhece, é assim, quando a gente liga um nosso sistema que tem o Linux, né, o chip, né, um processador que está lá com Linux, o primeiro boot dele, ele vai ter um sisteminha interno dele, uma memória que ela não é gravável, né, interna desse chip, que vai buscar um endereço, vai buscar um software endereço nessa flash, né, que a gente vai atrelar. E esse geralmente a gente chama de bootloader de primeiro estágio, está dentro do chip e tal, a gente não consegue mexer. Mas aí o próximo cara, ele vai chamar, e aí o mais genérico, né, é o bootloader que a gente conhece, é um bootloader mais complexo. Em Linux embarcado, o que a gente tem, o que é mais comum o mais comum da gente encontrar é esse carinha aqui que chama U-Boot. Para fazer um paralelo com o desktop, né, ele que seria mais ou menos a BIOS do nosso sistema, tá? Mais ou menos, porque é diferente, mas é a mesma ideia de uma BIOS, tá? Só que ele é integrado e a ideia dele é inicializar os primeiros periféricos para depois entregar o sistema para o kernel do Linux. E ele também inicializa um carinha que chama Device Tree. A gente vai ver um pouquinho dele mais para frente, o que ele é, mas vamos lembrar que primeiro, então ele ligou lá sua CPU, bootloader primeiro estágio, daí segundo estágio cai no U-Boot, e o U-Boot ele já é um cara que você consegue programar ele, você consegue customizar ele, você consegue dizer para ele o que você quer inicializar ou não. Ali você já consegue ter jogar sinal para o display, por exemplo, aqui no U-Boot mesmo. Então, às vezes você quer ligar rápido o display e jogar alguma coisa no display, você pode fazer aqui no U-Boot, customizando ele, tá? Então, o U-Boot vai entregar aqui, vai carregar o kernel em si na memória RAM do sistema e o Device Tree, né? Os dois. O Device Tree faz parte do kernel, daí a gente vai ver depois, mas são os dois que estão carregados. E aí o kernel vai fazer o resto da inicialização. Então ele vai inicializar os drivers, os subsistemas, os device drivers, né? Os módulos do kernel, para depois chegar num nível que a gente está aqui, ó, no user space, para depois começar a inicialização do user space. Então, até aqui a gente está falando, a gente está no espaço de kernel, mais baixo nível, depois o último que ele chega, ele entrega para o user space, e o user space continua o boot do sistema. Deixa eu ver. Aqui eu peguei um exemplo bem rapidinho, ó. Tem um link embaixo, acho que está aqui, deixa eu ver se deixei o link. Bom, se eu não deixei, depois eu coloco para vocês, mas aqui eu peguei o código-fonte de uma Raspberry Pi, mas é o kernel Linux, tá? Aqui eu peguei específico da Raspberry Pi, tá? Para a gente ver para a gente ver um pouquinho da parte do Device Tree, né? O Device Tree Overlay. Então, são arquivozinhos aqui. A ideia do Device Tree é você descrever o que o seu hardware tem. Então, imagina, você tem um chip lá, processador, um SoC, ele tem diversos periféricos. Então, e você vai conectar coisas naquele periférico.
Como que você manipula isso? Como que você programa isso de uma forma rápida? É com esse tal de device tree, né? Dessa tecnologia aí, que ele é um arquivo que você compila ele, né? E você coloca ele junto a par assim com o seu kernel. Então o kernel vai ler desse cara, desse arquivo. E é ali que você põe essa descrição do seu hardware. Ele é muito importante para a gente que está trabalhando em embarcado, principalmente a gente que está. Quando você pega uma placa para fazer bring up pela primeira vez, para ligar os periféricos, você vai trabalhar nele bastante. Você vai montar esse device tree. Até mesmo futuramente, às vezes, para colocar, quero ter um barramento I2C, quero pendurar mais um dispositivo ali. E aí esse dispositivo tem um driver no kernel, só que você precisa dizer lá no device tree, ó, coloquei tal dispositivo, ele tem endereço e tal, e aí você vai fazer isso no seu device tree. Você encontra vários exemplos, se você entrar em qualquer kernel isso, tá? Em qualquer kernel oficial. É que eu peguei esse branch aqui da Raspberry Pi, que tem umas coisas dela em específico, mas o kernel mainline, né, que a gente diz lá, você vai achar eles, se você seguir esse caminho aqui, ó, na pastinha, você entrar na pasta Linux, Arch, ARM ou ARM64, né, para processadores ARM, boot, DTS, esse overlays é no caso aqui da Raspberry, nesse branch, né, mas aqui dentro você vai achar device trees de um monte de placa, então você consegue ver exemplos ali, como é que o pessoal fez. Os próprios fabricantes fornecem, o device tree é um arquivo que vai, como se fosse vou mostrar aqui que tem um exemplo dele, é como se ele fosse um arquivo, um JSON, né? Que eu não sei se o pessoal já conhece. É um arquivo JSON. Ele tem uma sintaxe específica dele. Então, ele lembra um pouco JSON, mas ele tem um jeito dele específico. Tem até um standard. Se você procurar device tree na internet, é um standard device tree. Não é utilizado só no Linux, no kernel do Linux. É utilizado, por exemplo, no Zephyr, que é um TOS. Ele também usa a mesma ideia de device tree, mesmo tipo de sintaxe. Então, é uma forma de se padronizar isso, de como descrever hardware para esses processadores e microcontroladores. Então, ele tem acho que para a gente não descer a fundo do device tree, né? Mas eu acho que o principal que eu gostaria de deixar com vocês é aqui que você vai descrever. Então, por exemplo, esse arquivo aqui de device tree, ele é um arquivo, é um device tree overlay, aqui para mim eu não vou conseguir escrever, que fica bem a barrinha, mas em cima ali, primeira linha lá em cima, ele está falando que é um overlay de I2C para um Goldix GT9271. Esse Goldix, esse chip, é um chip de touchscreen. Então, muito comum, essa placa aqui em si, esse display, maior parte deles usam esse chip Goldix para fazer a leitura do toque, né? Eles são multi-toque, tudo. Então, normalmente é esse chip. Então, o que você faz aqui, né? Para você tem que falar lá que tem lá no 2C. Então, você tem que falar para ele que aqui ele pegou o target aí 2C1, tô ligado. Então, nela eu tô pendurando esse cara aqui, esse Goldix, né? Ele tem o endereço 14, que é o endereço dele do pessoal que conhece o protocolo I2C, geralmente tem um endereço do dispositivo, né? Então, endereço 14. E aqui para a gente importante é essa instrução aqui, ó, compatible, que ele vai dizer qual driver que o kernel deve usar para esse dispositivo. Então, eu estou usando o driver Goldix GT9271. A gente vai ver como é que é esse driver depois lá no Linux, mas aqui é o mais importante. Aí ele tem outros carinhas aqui, né, pinos de input. Então ele tem pinos de interrupção, que é atrelado junto, então ele atrela uma interrupção. Então quando você está lá com o seu touchscreen parado, quando você põe seu dedo, você está chamando uma interrupção por um microprocessador, desculpa. Então você chama, ele dá um sinal de interrupção e depois você vai lá e lê a I2C. É mais ou menos essa lógica que ele funciona. Aqui em cima também ele descreve esse pino, ó. Aqui ele está descrevendo esse pino de interrupção que vai usar. É pino de interrupção e reset. Então, às vezes você quer resetar lá o touch porque deu algum problema, você consegue dar um pulso de reset. Assim, eu não vou entrar específico o que cada um faz para vocês. Eu acho que não é esse o momento.
Mas é uma coisa que você, trabalhando em linhas de mercado, você vai encarar. Device trees é uma coisa que quem está estudando, acho que vale a pena dar uma estudar, abrir device tree, ir lá. Ah, aqui eu coloquei o caminho aqui, depois vocês conseguem acessar. Entram lá, dão uma olhada, vão se familiarizando, procurem mais sobre o device tree. Eu acho que tem artigo no Embarcados explicando em detalhes sobre o device tree, que é um cara assim que você vai encontrar no seu caminho se você trabalha com linhas embarcados, com certeza, tá? Que é a customização, mexer ali no device tree. Bom, aqui esse cara, essa telinha, né? Quando você está trabalhando com o kernel, né? Então o kernel ele é muito grande em questão de drivers, suporte que tem lá dentro e de configurações dele. Então ele tem vários arquivos de configuração. Ele tem um carinha que chama menu config. Quando você vai compilar o kernel, você pode passar um parâmetro para ele, menu config, e ele abre um menuzinho em linha de comando para você configurar os dispositivos e falar para ele, eu quero que tal driver esteja presente nessa compilação do meu módulo, do meu Linux, né, do meu kernel. Ou eu quero que, no caso aqui, né, nesse exemplo específico aqui, eu peguei e procurei onde que está o driver desse GoldX. Ele está aqui, nesse definido está aqui, nesse kconfig, né, nesse caminho aqui do código-fonte. E aí, quando eu estou setado aqui, ele está esse igual M. M quer dizer que eu quero que esse cara não seja compilado junto com o meu kernel. Eu quero que ele seja compilado como módulo. E aí o kernel tem essa questão de subir módulos em tempo de execução. Então, o kernel está rodando, ele inicializou, se eu tiver o kernel lá compilado, eu posso subir ele ou tirar ele. Em caso de sistemas embarcados, é que nesse caso aqui, eu peguei genérico, tá? Mas normalmente, quando você tem uma placa assim igual essa, você está fazendo um produto, você não vai colocar ele como modular. Você vai incluir ele direto no kernel, no binário do kernel. Você vai aparecer, você vai trocar aqui esse M por yes. Se colocar um Y, nossa, parece um X. Eu tô com o mouse aqui, então tá difícil. Então ele vai ter um Y ali na frente. Para compilar, daí fica dentro do kernel, do binário do kernel, esse driver, não de uma forma modular. Módulo é muito interessante você ter, geralmente quando você não sabe o que você vai plugar. Por exemplo, você está para desktop, né? Você pode plugar numa USB desde tem vários tipos de mouse, cada mouse vai ter um driver, então normalmente você embute tudo modular ali e deixa lá. Então, se não usou, ele não sobe. Agora, quando a gente está em Linux embarcado, normalmente depende também, né? Mas o básico, você tem uma certeza, você tem certezas ali que você vai colocar. Então, normalmente você põe dentro do seu kernel, já embute ele, não da forma modular. Aí você deixa a parte modular para partes que você não tem muita segurança. Normalmente, vamos dizer que a parte de rede, você vai usar a rede, você vai colocar um dongle ali, um dongle USB, na parte de rede, aí você não sabe que driver que é. Às vezes tem um monte de fabricante de rádio, eu não vou lembrar agora, mas então você põe modular ali, que você não sabe qual dongle ali de Wi-Fi no USB que você vai plugar, tá? Então, um exemplo. Mas normalmente a gente vai colocar ele direto no kernel, tá? Então, essa aqui é uma visão. Essa aqui é uma visão que eu pesquisei só para mostrar o GoldX, né? Que é desse cara do Device Tree. Esse cara aqui é esse menu config que eu falei para vocês. Se vocês forem lá pesquisar como gerar, como entrar como dado o código-fonte do kernel gerar um menu config, na hora que ele gerar para você, você vai entrar numa tela tipo assim. São consoles, então você vai com o teclado, sobe e desce. É uma maneira de você encontrar. Aí você tem de tudo, né? Então, como eu falei, o kernel é gigantesco em questão de opções, configurações. Então, você navega por aqui para habilitar ou retirar coisas do seu kernel. Muitas das coisas que a gente trabalha, normalmente, quando os fabricantes, né, de chip, de SOM, já fornecem meio caminho para a gente, já tem uma pré-configuração para o chip dele. Então, a gente não vai fazer do zero tudo, né? É impossível, a gente vai gastar um tempo enorme. Então, o fabricante normalmente já fornece boa parte do caminho pronto para a gente e a gente só vai
mexer em pontos específicos. Um deles é essa que eu falei do display. Então, você vai lá, habilitar o display. Eu dei um exemplo aqui no outro slide aqui, que é, sei lá, se eu quiser que o meu kernel tenha suporte, aqui está tudo modular, né? Que eu peguei, esses aqui estão todos modulares, aqui tudo M. Mas esses aqui são suportes para gamepad, para joysticks e gamepads. Então, controles de videogame que você encontra. Então, você tem drivers lá no kernel. Então, você quer abrir, porventura, você quer habilitar lá no seu dispositivo, você encontra aqui os drivers dele. Esse é um exemplo, mas aí você pode abstrair para mais, placas de rede, né? Então, você tem um monte de placa de rede no mercado, e a ideia é a mesma coisa, você vai ter aqui uma lista, você vai habilitar o que você quer ou não para o seu kernel, na parte de baixo nível ali, de drivers, né? E a forma que esse driver vai ser inicializado. Tá. Isso é só, assim, uma pincelada, mais ou menos, de device tree, kernel básico. A gente não entrou como que compila, né? Tudo que a gente teria que pegar só um webinar para fazer isso. Mas é só para vocês verem, quando vocês já saberem o que esperar, né? Então, quando você for trabalhar, normalmente você vai fazer alguma mudança ali na parte de device tree e de qual módulo você está usando. E aí eu quis trazer aqui também o último estágio, né, que é o user space, que é o que a gente sempre, é o lugar que a gente vai mais, como usuário, interfacear, né, é onde vai rodar as aplicações em si que a gente vai desenvolver, tanto em C, Python, JavaScript, o que for ali, Go, Rust, o que imaginar, né, então as aplicações rodam nesse nível aqui, as linguagens de programação estão aqui em user space. Aqui a gente tem alguns carinhas, alguns elementos assim que eu considero que são principais, né, para a gente trabalhar. Um deles é o sistema de inicialização. Hoje em dia, normalmente a gente usa o systemd, né? Tem o initd, que é um sistema mais antigo, mas hoje em dia o mais comum é você encontrar systemd. Então, quando o kernel termina a inicialização dele, o primeiro programa que ele chama é o systemd. Então, ele terminou de carregar tudo, parte de kernel, o primeiro programa que ele vai carregar é o systemd. O systemd que vai trabalhar de inicializar o restante das aplicações e módulos, tudo, é ele que vai fazer esse processo para a gente. E aí também você consegue criar unit files, né? Então você quer colocar uma aplicação que sempre sobe no início toda vez que você liga o equipamento, ela sempre tem que subir. Então é ali que você vai colocar alguma rotina, tudo, você vai alterar no systemd. Então aqui o systemd, ele. Outro cara importante, a gente vai ver um pouquinho rapidinho, são um conjunto de softwares que fazem parte do BusyBox, principalmente para sistemas embarcados. O BusyBox é muito utilizado. Então, no outro slide eu vou mostrar, mas o que a gente conhece às vezes a gente está lá, eu quero trabalhar com linha de comando em Linux. 90% das vezes você está usando comandos do BusyBox. O BusyBox é um software que tem comandos básicos ali de criar pasta, por exemplo, remover pasta, copiar coisa de um lugar para o outro, e até análise, algum debug básico do sistema, vem tudo no BusyBox. A gente vai falar um pouquinho dele, que ele é bem interessante. E aí você tem o que mais? Você tem no user space, você tem as bibliotecas, né? Então, as libs, né? Principalmente, eu quis listar algumas principais aqui. Então, a C Standard Lib, a libc, principalmente, que tem quem programa em C ali include stdio, .h, tudo, que usa, as outras bibliotecas usam ela, libc, então ela é muito bem core, assim, do seu sistema, né? Tem bibliotecas, por exemplo, a pthreads, né, de gerar threads, né, de trabalhar com threads POSIX, então também é muito básica e outros programas dependem dela. E a parte de rede aqui, a Berkeley Sockets, a BSD Sockets, né, e libevent também todos os programas de rede normalmente vão usar elas. Elas são bem básicas, tá? São bem baixas. Às vezes quando a gente está trabalhando na aplicação, a gente nem
sabe muito delas, depende da aplicação. Tem aplicação, às vezes você precisa trabalhar com elas, mas normalmente elas são bem básicas, assim. E eu quis deixar também as bibliotecas gráficas aqui. Então, hoje tem o LGVL, que tem microcontroladores também, microprocessadores dá para usar. Qt, que é muito comum para Linux embarcados, né? Então, Qt para Device Creator, que é um suite de framework para fazer interface gráfica, e o GTK, que o GNOME, né? Quem usa Linux ali tem a interface gráfica de usuário que você trabalha no desktop GNOME, ela utiliza esse framework, as bibliotecas do GTK. Então, para você fazer interface gráfica, tem outras, tá? Tem um monte aí de aplicações. Essas são umas ali que eu considero principais. Eu acho que para embarcados, assim, normalmente o pessoal... Hoje em dia tem bastante gente usando a GVL, e Qt sempre foi bastante utilizado. Só que Qt tem uma questão de licença, tem que tomar cuidado, o licenciamento dela, né? Mas ele é muito, muito performático, a performance dele é ótima. Então, tem essas bibliotecas principais, e aqui eu deixei no final aqui a aplicação. Então, é a aplicação que você vai desenvolver normalmente no produto, usando essas bibliotecas, usando os recursos que tem lá. Então, as aplicações ficam aqui no user space, onde você vai acabar desenvolvendo as aplicações. Às vezes, você pode ter até, dependendo do tipo de empresa que você trabalha, você pode ter times que trabalham em áreas diferentes. Então, time que vai estar lá fazendo hardware, né? O pessoal especializado em hardware. Esse pessoal do hardware vai conversar com alguém que mexe com isso aqui. Então, mais embaixo ali do Linux. Então, mexe com device tree, customização de módulo, qual driver que eu vou usar, que chip que eu estou usando no hardware. E aí você tem aqui o pessoal que trabalha em user space mais aplicação final. E óbvio que tem empresas que você trabalha com todo o conjunto inteiro. Então, tem lugares que tem times separados, e tem lugar que, dependendo da empresa, você acaba abordando o stack inteiro. Mas, normalmente, você tem divisões ali onde o pessoal trabalha e está mais confortável de trabalhar. Bom, aqui só falando um pouquinho do BusyBox que a gente mencionou. Então, ele é bem interessante. Ele, até quem já usa Linux assim, para desktop, dá uma olhada no seu computador, na sua distribuição, provavelmente você tem o seu BusyBox dentro, instalado. Então, ele é um canivete suíço de Linux embarcado aqui. Ele tem... Eu peguei isso do meu computador, tá? Esse aqui, do meu desktop. Ele tem 2.1 mega, o binário dele. Ele tem tudo isso aqui de comandos binários, né? Ele é uma multicall binary, né? Que ele diz. Então, ele é um binário, mas que você tem várias maneiras de chamar ele, e cada um é um programinha, né? Então você tem, que nem eu falei, os programas básicos. Esse é do meu programinha básico, de copiar, colar, zip, então muita coisa aqui. Ó, o pessoal que já usou Linux vai olhar aqui e vai reconhecer alguns comandos que, vamos pegar aqui, que você provavelmente já usou no dia a dia. Então, ls para listar pasta, tá aqui. Deixa eu ver. O copy que eu falei, né? Clear para limpar a tela. DD, às vezes tem que copiar de um lugar para o outro. Todos esses comandos, o próprio comando de compactação faz parte dele. Então tem tar, tem vários comandos. Então o pessoal usa, tá dentro do BusyBox. Então, cara, é muito interessante conhecer ele, explorar ele, entender como é que ele funciona, conhecer os comandos deles aqui, que são todos, assim, boa parte, dá para fazer um sistema Linux embarcado só usando o BusyBox, basicamente. Um sistema com bastante chamado, com aplicações, só usando ferramentas do BusyBox, dá para fazer muita coisa. Aí eu vou comentar só um detalhe, né? Então, 2.1 mega, isso no meu PC desktop, mas para Linux embarcado, às vezes você consegue reduzir. Então, normalmente 1 mega, coisa até menos. Ele, apesar dele ser pequeno, né, ele tem muita funcionalidade embutida nele, muita coisa que você vai usar no dia a dia. Bom, aqui termina um pouquinho do que eu queria dar uma pincelada, né, de uma forma, sei lá, a gente ficou 50 minutos falando de Linux, é difícil explicar Linux inteiro,
básico, mas é o que você vai encontrar trabalhando com Linux. Você vai se deparar com essa sopa de letrinhas que eu coloquei aqui para vocês. E quem já trabalha, eu acho que já conhece bem ou teve alguma novidade, mas é isso aqui que você encontra. Isso dá um corpo ali do que é Linux embarcado, tá? Bom, aí eu queria deixar um pouquinho as aplicações, né? Onde é usado, né? Então, eu acho que o mais legal que eu encontrei, esse link que eu achei aqui, ele é de 2000, faz 4 anos, né? 2020, essa notícia aqui, que a SpaceX, hoje deve ser muito mais isso, que a SpaceX, a Starlink usa, de satélites, né? Mas os satélites rodam Linux embarcado nele, então, até essa notícia aqui que o diretor lá diz que eles lançaram uma Linux Computer no espaço, tanto de Linux Computers, e ele dá um ponto interessante, que é um pouco da nossa webinar, o que o mercado espera. Então, eles, próprio lá, o pessoal falando que usar Linux é parte central do sistema deles, e ele considera central da educação de quem está querendo entrar na indústria, no caso da Starlink, né? Dos produtos dele. Então, embaixo aqui ele até comenta que se você faz ciência da computação ou engenharia eletrônica ou um similar, conhecer Linux, como que o Linux funciona, como que o hardware funciona, é um ponto extremamente importante. Então, é bem interessante isso. Aqui, eu contando de mim, como é que eu aprendi, né, Linux, a faculdade minha, eu tinha um curso, um curso optativo lá que mencionava Linux. Tinha uma BeagleBone, não sei se o pessoal conhece, uma BeagleBone e uma Raspberry Pi lá no laboratório, e o pessoal, assim, o professor deixava lá aberto. Se quiser fazer algum projeto, estudar aí, você vai lá. Então não tinha bem um curso explicando, então a gente acabava aprendendo assim, realmente botando a mão na massa, por exemplo, e indo, sabe, para aprender. Hoje eu acho que está um pouco melhor, mas mesmo assim é uma coisa. Linux também, eu sempre digo, para aprender, precisa botar a mão na massa. É difícil, tem muita. Não acaba. Quanto mais você procura, mais coisa você aprende. Mão na massa é importante eu acho que é bem interessante quem quer entrar na área assim, de Linux embarcado, tudo. Hoje, daqui para frente, com certeza ele vai estar sempre presente. Então, esse é um exemplo da SpaceX, aqui da Starlink, onde usa, né? Eu estava comentando dessa placa que eu trouxe para vocês, a parte da agrícola, né? Tem bastante equipamentos que usam Linux. Aqui é um GPS agrícola, então o que tem nele, né? O que a gente estava comentando lá no comecinho. Então, você vai ter uma IHM, uma interface gráfica, né? Um display, GPS ali dentro, acelerômetro, conectividade, provavelmente 4G, 5G. 5G acho que não, por causa que acho que a área, apesar da conectividade dele maior, mas a área dele é mais limitada, né? Mas 4G, né? Para ter rede ali, para ter comunicação para enviar dados, tudo. Comunicação CAN, principalmente, CAN é muito utilizado na área automotiva e na área agrícola, tá? Esse protocolo, e 232, 485, USBs, então você vai ter tudo aqui nesse produto. Peraí. Tá, beleza, pronto, aqui eu selecionei na tela aqui. Então esse é um exemplo, né? Então na área agrícola tem bastante exemplo de Linux. Esse cara aqui é interessante, que hoje, né, tem pessoal carros elétricos, né, e tem o carregador, né, do carro, né, do carregador de veículo elétrico. Alguns são Linux, eu já vi alguns bem controlados, mas eu vi já vários que usam Linux. Esse é um caso interessante, esse Linux, esse LF aqui é da Linux Foundation Energy, né, então eles têm um projeto que se chama esse EVREST aqui, né? Que é EV Electric Vehicle Charger, né? É um projeto para fazer uma framework comum para carregadores elétricos. Então, essa empresa ela até vende kitzinhos de desenvolvimento de carregadores elétricos,
usando, nesse caso eles usam uma Raspberry Pi mesmo, de exemplo, tá? Mas aí você vai, esse cara é um exemplo, mas você vai ter outros, né? Mas esse exemplo aqui, acho que é mais para aprendizado, tudo, e para manter fazer esse padrão. Então usa Linux embarcado ali dentro. E aqui eu peguei um exemplo aqui da VEG, né? Não sei se especificamente esse modelo aqui é Linux Display, eu imagino que seja, tá? Não sei dizer, mas é bem característico de um produto que usaria, que Linux encaixa muito bem, porque você vai ter aqui conectividade, né? Então sinal, display colorido, com bastante informação aqui. Se a gente, depois, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, tem bastante informação ali do carro, tal, de carregamento, quanto que carregou, tal. Então tem conexões, Ethernet, Wi-Fi, diversos SIM card, então tem que ter conexão, protocolos aqui de comunicação abertos. Então isso é legal porque em Linux a gente tem questão de protocolo, tudo é muito fácil implementar na Linux porque você consegue puxar de uma área para outra, é muito mais fácil programar. E update, parte de update no Linux também é muito, muito simples de utilizar e fácil de fazer do que se pegar um microcontrolador, apesar de hoje em dia, hoje a gente tem bastante ferramenta para os dois lados, tanto microcontrolador quanto processadores, tá? Mas update em Linux é uma coisa bem interessante e com certeza tem a parte de segurança aqui, criptografia, tudo, então, para não ter... eu estou falando isso que eu conheço um pouco mais da parte de bombas de combustível, então tem para travar ali, fazer o lacre da bomba, né? Tem uma maneira ali, normalmente algumas bombas que eu já vi que utilizam sisteminha de Linux para fazer essa selagem aí para não ter adulteração, né? De quanto que a pessoa consumiu ou não. Então, normalmente tem a parte de segurança bem pesada ali, embutido dentro e com certeza no carregador também tem, tá? Bom, isso é exemplos, né, deles, né? E aí tem milhares de outros que o pessoal existe aí no mercado, tá? Você vai encontrar no dia a dia. E eu quis trazer agora falando um pouquinho da área, né? Do que o pessoal trabalha, habilidades que você precisa ter para trabalhar nessa área. Eu quis dar uma pesquisada, fui lá, fiz uma pesquisa hoje no LinkedIn mesmo. Eu joguei Linux embarcado no Brasil. Lógico que nem todas as vagas vão aparecer ali são Linux embarcados, às vezes são algumas vagas de Linux, mas existem muitas vagas de Linux, se dá para ver. E aí eu peguei, como elas são vagas abertas, eu até coloquei aqui, aí se alguém tiver interessado em aplicar, já só procurar lá o mesmo termo que vocês vão achar. Mas aqui é bem interessante, ó, as descrições são, então, trabalhar com Linux embarcado, no caso aqui um IMX6, um SOC, igual a gente estava falando, é um SOC lá parecido do Kindle, né? MX6 é muito comum na área de automotiva, mas também na área de automação, na área industrial e agrícola, a NXP é muito forte. Então, o pessoal vai pedir para você conhecer, né, essas arquiteturas de Linux, ou como é que funciona, ter experiência em programação, normalmente trabalhar com controle de revisão, aqui é importante, do Git, conhecer. E normalmente o pessoal pede programação em C, C++, tá? Mas eu acho que a visão de sistemas de Linux ela é extremamente importante, porque aqui você vai falar de protocolos, de rede, tudo isso você, conhecendo o Linux, você vai mexer de uma forma ou de outra com isso aqui, conhecendo Linux embarcados, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Bom, essa é uma vaga que eu achei. Essa aqui, que é em Campinas, né? A Positron. Positron, deixa eu ver aqui, esconde o nome. A Positron. Também Linux, então ECU, né? A parte da parte automotiva deles, né? Então a ideia é ter experiência aqui em Linux embarcado, conhecer toolchains, né, de ferramenta. O Yocto, a gente falou lá no começo que a gente especializa, mas quem não conhece, o Yocto é uma maneira de você customizar a distribuição, né, o geral do Linux. Então ele faz isso de uma forma automatizada, também bastante utilizado pelo mercado. Hoje em dia também
ele, como build system, ele é um dos, assim, as empresas têm adotado ele como padrão, tá? Por questão da padronização que ele tem, a maneira de você poder replicar aquele build. Existem outros também que fazem também a mesma coisa que o Yocto, mas o Yocto tem uma adesão no mercado bacana. E conhecer as ferramentas, os componentes de open source, né? Então, eu estava falando do BusyBox lá para vocês. O BusyBox, com certeza, conhecer bem o BusyBox ajuda pra caramba. Ajuda você a entender o Linux, fazer coisas no Linux de uma forma bem prática. E é uma coisa que vai dar um diferencial bem bacana no dia a dia, assim, para você trabalhar, tá? Outro exemplo aqui é da Lenovo, e no caso esse Lenovo Linux, mas é uma vaga para sistemas embarcados aqui em cima, né, a gente vê. Então, conhecimento de Shell, Bash, Shell e Bash Script normalmente é o nosso BusyBox lá que eu falei. Então, conhecendo ele, você consegue fazer scriptzinho chamando comandinhos do BusyBox. Linguagens aqui C, C++ e Python é muito comum. O Git, de novo, super importante saber. E saber o sistema, né? Fazer troubleshooting do sistema do Linux. Né? Entender a arquitetura do Linux é sempre interessante saber. Quanto mais saber, melhor, tá? Então, e aí eu acho que esses aqui eram diferenciais da vaga, é saber mexer com kernel, com módulos, drivers do kernel, módulo, parametração de módulo e tal. Aqui é interessante que nessa vaga eles até comentam de Qt e GTK, então noções do Qt, GTK, que são aquelas bibliotecas gráficas, né, lá no user space. Tá, então você acaba vendo aí que o pessoal usa. Acho que tem mais uma. Essa aqui é na Hexagon, na parte agrícola, né? Então é a mesma coisa, modelagem, arquitetura, sistema Linux embarcados, experiência provavelmente em Qt, IoT, Python, né? Frameworks que a gente encontra ali. Então isso se você procurar as vagas, começar a dar uma olhada, você vê que tem todas as vagas de Linux embarcadas, elas acabam tendendo com o mesmo tipo de requisito. Então, se você está procurando se especializar, é bem interessante ver as vagas e ver às vezes você encontra um termo ali que você não conhecia, pesquisa sobre ele, se aprofunda tudo, mas você vê que tem um padrãozinho. Então, quando você vê a vaga também, você consegue imaginar o que você vai trabalhar, né? Então, poxa, é Linux embarcado, então é o que eu estava falando lá no começo. O hardware mais ou menos isso aqui que eu vou trabalhar. Vai ter ali um processador. Qual o processador que eu vou trabalhar? Qual o SOC? Né? Então você já vai conhecendo, e é um diferencial, né? Você saber essas coisas, o que você está trabalhando, qual tipo de chip, mais ou menos, e o que você espera também que você vai trabalhar lá na frente, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais uma vaga, é só isso. Aqui, não. Beleza, agora a gente chega no ponto final aqui da apresentação. Então, acho que a gente falou lá no começo, né? Ano passado, a gente fez 2 cursos com o embarcado. E esse ano a gente está lançando a versão nova do curso de Linux embarcados. Aí eu não sei se o Thiago quer entrar aqui para me ajudar a explicar o curso. Exatamente. Muito obrigado pela apresentação. Não, obrigado, viu, Fernando? Obrigado. A gente viu aí, né, como o Linux embarcado ele está muito mais presente hoje em 2024, né, Fernando, do que há alguns anos atrás, né? Essa tendência é só aumentar, né? Com certeza, sim, sem dúvida. Só aumentar. Se você entrar eu esqueci de colocar na apresentação, mas se você entrar em fabricantes de chip, né, de semicondutor, você sempre vai ter a linha lá. Você olha nas linhas, você vai ler linha de processadores deles lá e o suporte que eles dão. Todos eles Linux embarcado. Suporte a Linux. O próprio fabricante já te dá metade do caminho andado. Então, você olhando pelo que os fabricantes estão produzindo, dá uma noção do que o mercado está precisando, né? Então, você vê lá que tem... E hoje é muito... 10 anos atrás já tinha bastante. Só foi aumentando. Do tempo que eu trabalho, só aumentou bastante. Legal. Assim. Ô, Fernando, você viaja todo o Brasil, né? Dá consultoria, né? Fica 1 semana, 2 semanas nas empresas, né? E também pega
alguns projetos para trabalhar aí na sua bancada, né? Um Sim, hardware de cliente, né? Então tem desenvolvimento primeiro nos dev kits, depois nos hardwares dos clientes, né? é isso. Eu queria chamar o pessoal aqui para deixar pergunta no chat. Porque É, como o Fernando só esse, pensa nisso e só manda faz isso pergunta. todo dia, né? Durante a semana aí, então ele tem muito conhecimento e conhece muita gente. E aí ele selecionou algumas vagas para vocês que vocês podem ver que essa demanda só está aumentando. Isso em vários lugares diferentes do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e todo o Sul também, né? Principalmente onde se concentra a maioria das vagas, né, Sim, Fernando? sim. Nossa, sim, E, e tem indústria, tem comércio, tem o pessoal tem. o pessoal que faz automação, né? Linha branca e outras áreas também, incluindo automotivo e outras áreas, né? Sim, sim. Até equipamentos médicos tem, que você falou, linha branca, né? Tem até equipamento assim de, sei lá, respiradores, tem respirador, parte do respirador é com Linux. Já vi, a gente já trabalhou, né, Tá. com projetos desse tipo. Olha só, Fernando, tem uma pergunta do André aqui no chat. André, daqui a pouco a gente vai fazer a sua pergunta. Eu chamo o pessoal a fazer uma pergunta. E eu também vou deixar uma pergunta aqui também, que eu já tenho dúvida aqui com relação ao poder do Linux embarcado. O Matheus também mandou uma pergunta. Eu convido vocês a mandar perguntas aqui que o Fernando vai Aham. responder. Eu vou Sim, dar sim. 1 minuto para você tomar água, Fernando. Enquanto isso, eu vou falar sobre o curso, Eu tô que aqui, é um beleza. curso. Ó, a gente lançou um curso de Linux embarcado, né? Aprendendo Linux embarcado, desenvolvendo projetos. Depois foi lançado o curso de Octoproject. O curso de Octoproject, inclusive, está lá na plataforma de curso do Embarcados, que é o curso.embarcados.com.br. E hoje a gente está lançando um curso de Linux embarcado prático. Né? Esse foi uma demanda, inclusive, né, dos alunos que fizeram o Uhum. curso lá, o curso número 1, né, Fernando? No É, primeiro vai, curso. Exato, vai ser ministrado por você e pela Bruna, né? Uhum. Esse curso aqui, então, são aulas ao vivo, dia 17 de agosto e dia 31 de agosto, são 2 sábados, a partir das 8h30 da manhã. Ou seja, reserva a partir da manhã para o curso ao vivo, tanto no dia 17 quanto no dia 31. Ah, mas eu perdi a aula. Não tem problema, você pode conferir também o replay, tá? Você pode conferir as aulas gravadas também no próximo ano, você vai ter acesso à plataforma, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O Fernando e a Bruna vão propor alguns desafios para vocês fazerem aí nos dias subsequentes, nos próximos dias, depois que vocês fizerem as aulas, né? E, inclusive, vai ter um desafio que vocês vão propor um mês depois, né, Fernando? Sim, com certeza. A ideia do curso é ser prático, né? A gente aprender a base, entrar um pouquinho Uhum. mais profundo e como o tema Linux é bem grande, extenso, então a gente vai deixar bastante desafio e exercício. Então a ideia do curso assim é vocês fazerem esses exercícios, a gente vai propor para vocês, vai ter um tempo, então o curso você tem 365 dias de acesso, mas a gente vai fazer um esquema nos 3 primeiros meses. A gente vai fazer essas 2 aulas, então com material teórico para vocês, tudo. Depois disso, exercício. Esse exercício a gente vai resolver lá no segundo mês. E depois vocês vão ter resposta só no final desse terceiro mês. No terceiro mês a gente vai dar as respostas, tudo. Mas a ideia é que vocês explorem, né? Peguem os desafios, os exercícios, tentem fazer. Se tiver dificuldade, tem um fórum que a gente vai estar sempre atendendo. Então, o fórum oficial do curso. Ali, qualquer dúvida em relação ao curso de Linux, ou a gente tô mexendo em alguma coisa aqui, fiquei com dúvida, curiosidade, manda no fórum, que a gente vai estar atendendo no fórum, e o fórum a gente fica a duração inteira do curso, tá? 365 dias do curso a gente vai estar respondendo. Isso aí, é mais ou menos isso. Então, e deixa eu mostrar para vocês, esse é um dos cursos que a gente vai mandar a plaquinha para o endereço de vocês. Então a gente vai Isso. mandar uma placa Raspberry 02W para o seu endereço no Brasil, tá? Raspberry Pi 02W
Então, está incluso no preço desse curso. Vocês veem aí que esse preço é especial para quem está aqui no webinar. A gente está fazendo o mesmo preço do curso de Octo. Se vocês forem lá no curso.embarcados.com.br, vocês vão ver que é 699, tá? Que nem esse curso aqui. Só que esse curso aqui você ganha a plaquinha também, que ela vai ser necessária para vocês acompanharem o curso. Então, todo mundo que se inscrever vai receber a placa. O número de placas é limitado, então o número de alunos também é limitado, pessoal. Então a gente espera a inscrição de vocês, tá? E a gente vai enviar as placas nos próximos dias, tá? Então, conforme for chegando as pessoas, a gente vai mandar as placas para um endereço válido no Brasil. Esse valor, ele é especial agora para o webinar, tá? O valor que a gente está praticando é 999, onde mais ou menos, né, uns R$200 é para a placa mais o frete, e os outros R$800, 799 no caso, seria para o curso, só que a gente abriu aí com o preço especial de 699, onde aí R$200 mais ou menos é para o curso, 499 para o curso e R$200 para a placa. A gente vai mandar para vocês, tá, no preço de custo aí, esperando que vocês utilizem, vocês aprendam, tá, na prática, essa ementa aqui. Eu gostaria que o Fernando falasse um pouco sobre essa ementa. Como que vai ser, Fernando? Então, beleza. Então, esse curso, né, assim como o curso que a gente fez ano passado, a ideia é você sair com uma noção, assim, sei programar em Linux, sei procurar as coisas em Linux, igual eu falei, Linux você entra ali de conhecimento, não tem fim, mas a ideia é você não ficar perdido, então, otimizar o tempo do seu aprendizado, e mais importante, esse ano a gente está usando a Raspberry Pi 02W como case de estudo nosso. Então, a ideia é que vocês não aprendam só coisas específicas dela. Então, não é um curso para só a Raspberry Pi. É um curso que a gente vai usar ela, né? Porque ela é um hardware simples, fácil de usar, o valor dele é mais acessível. Mas a ideia é que vocês aprendam conceitos ali que vocês usam para qualquer outra placa que você encontrar no mercado ou qualquer sistema que você for trabalhar. Então a gente vai usar alguns recursos da Raspberry Pi, a gente vai explicar por que é daquele jeito, mas a ideia é que você aprenda esses conceitos genéricos assim para aplicar no resto do sistema com Linux. Então, pegando a ementa, né? Então a gente vai estudar um pouquinho da arquitetura, o exemplo, né? Pegar a Raspberry Pi, ver o hardware, a arquitetura, entender ponto a ponto dela, entender o ponto do bootloader, né, ver como é que é na prática, né, que nem no exemplo aqui na webinar eu só comentei do bootloader, né, mas lá a gente vai ver em si, a gente vai entrar no bootloader, mexer nele, a gente vai mexer no kernel, a gente vai mexer em device tree, principalmente, ver a questão de módulos, entender o que é o root file system, né, a parte do user space, e a gente vai mexer em alguns dispositivos, então a nossa placa, como ela é uma placa que a gente vai usar o Wi-Fi dela, basicamente conectar via Wi-Fi nela, vai aprender a fazer essa conexão e a fazer essa conexão e usar o Security Shell, que é uma coisa que você vai usar para outras placas, com certeza. Editor de texto, quem não conhece, então, trabalhar com linha de comando, né, editores de texto básicos, o VI ou Nano, coisas assim que são bem básicas, assim, que você vai usar sempre. E depois a gente desce mais, então, aprender a programação em si. Então, usar alguns frameworks, né? Programar em Shell, em Python, em C++, C e C++. Manipular GPIOs, mexer com os periféricos, então WART, 2C, SPI. E aí a gente deixou alguns exemplos. Então, a gente vai fazer um simplesinho, um servidor web em Python, para acender sei lá, você acessa via Wi-Fi, acessa a telinha e acende um LED. Tá? Então, uma coisa bem simples. Depois, como mexer no systemd e colocar a aplicação sua para inicializar. Então, é meio que um projetinho ali, né, dele. Depois a gente vai passar uma noção geral de fazer debug e log de sistema. Como entender o sistema está rodando, o que está acontecendo, né? Então, para você debugar, entender, fazer debug de sistema, pegar log, se sua aplicação deu erro, qual erro provavelmente está acontecendo. E no final, os exercícios, desafios, que é uma parte bem interessante. Então, a ideia é as aulas, né? A ideia é que vocês sigam as aulas, façam também, repliquem que eu vou fazer na aula ao vivo com vocês.
mas os exercícios eu acho extremamente importante. Então, ali a gente vai pegar tópicos um pouquinho mais avançados. Então, de fazer cross-compilação, né? O que é cross-compilação, como fazer. Essa placa ela tem Bluetooth, então a gente vai fazer alguma aplicação, algum exemplo de Bluetooth também. Aí eu coloquei Docker para sistemas embarcados, que existem sistemas que usam hoje em dia. É interessante saber por que usar. E a gente vai fazer exemplos simples. E a gente vai chegar até na geração de imagem. Então a gente vai dar um toquinho ali do Yocto, que tem outros cursos, um pouquinho para vocês, uma noção de o que é, por que gerar imagens customizadas e como que é o caminho para entrar nesse outro mundo de gerar imagens customizadas. Mas aí a ideia é que sejam desafios para vocês, e aí vocês vão ter a resolução, eu vou resolver depois, mas eu vou dar um tempinho para vocês trabalharem em cima, que é a melhor maneira de aprender a mão na massa. Não tem outra escapatória. Assim. É isso aí. Muito obrigado, Fernando. Obrigado Beleza. também pela disponibilidade. A Uhum. gente estava já armando esse curso aí já faz um tempo. Muito Sim. obrigado. Tipo, deu certo agora. A gente conseguiu viabilizar as placas também, né? Agradeço também a Bruna Giacomelli aí, que vai trabalhar com você. Uhum. Né? A Bruna também vai ajudar a gente no curso, ela vai responder. Sim. Alguns vídeos ela que vai fazer, explicar pra gente, ela também conhece e vai estar ajudando a gente no fórum também com as dúvidas. Ela vai estar aí junto com a gente. Legal. Então, chamando o pessoal aí para o desconto especial, o link tá aí no chat. R$699 o preço de lançamento, tá? Eu deixei um dia. Por quê? Porque talvez você fale lá na empresa, né? Para o pessoal da empresa ajudar vocês a pagarem esse curso. Então, falem com a gente, já gera o boleto, porque vai sair nesse valor aí. Ou se não, passa o cartão de crédito, tem até 6 vezes. Aí, isso aqui já está incluso uma placa Raspberry Pi 2W. Então, todo mundo que comprar vai ganhar a placa também e vai chegar aí no seu endereço no Brasil. Agora, deixa eu aproveitar que eu estou aqui e vou mostrar para vocês sobre o evento que a gente lançou, onde... Vamos colocando as dúvidas aí que depois a gente volta, tá? A gente não esqueceu, não. Beleza. Daqui a pouco a gente continua com as dúvidas, pessoal. O Seminário Linux Embarcado, tá? A gente anunciou o Seminário Linux Embarcado. Ele vai contar com a presença do Sérgio Prado, Guilherme Fernandes, Daniel Moraes, Cleiton Bueno, Pedro Bertoletti, João Newton e fechando o evento aí o Fernando Luiz Cola, que vem com uma palestra também. Então são essas as palestras, a gente está atualizando as palestras aos poucos. Fernando, você vai palestrar sobre o que lá no evento? Olha, eu estou pensando em fazer bring up de uma placa. Então, desde fazer, mais ou menos o que a gente falou ali, desde virar o device tree, mas aí mostrando em si, até chegando na aplicação. Então, caminho ali, como é que é esse trabalho de fazer esse bring up de uma placa Linux. Tá joia. Eu acho que vai ser esse. Eu posso mudar, mas eu acho que vai ser esse a tópico aí. Tá joia. Olha só, tá R$149 ou 12 vezes de 15,41 para você participar com a gente do primeiro lote aqui do Seminário Linux Embarcado. Está já incluso os coffee breaks, incluso também o almoço, tá? Então esse valor aí já inclui as palestras e também o almoço. Então vai ser lá no bairro de Moema, em São Paulo, tá? Patrocinadores confirmados: Mouser Electronics, Quectel, Toradex, HTMG, Kurokawa Controls. E temos os parceiros confirmados também: Embedded Labworks, BitOpen e MC Logic. Então a gente espera vocês lá, estamos atualizando aqui a página. No primeiro lote apenas palestras, no segundo lote teremos palestras e também os workshops. Então aguarde aí, né, o segundo lote para os workshops também. No primeiro lote, nós temos só alguns ingressos, e eu verifiquei aqui, os ingressos já estão chegando ao fim, tá? Então corre lá para adquirir o seu ingresso ainda no primeiro lote, tá bom? Então voltando à tela aqui, e olhando para as perguntas, vamos direto a elas. O André perguntou o seguinte para você, Fernando: qual seria, mais ou menos, o tempo de boot para o Linux embarcado? Depende, né, Fernando? Perfeito. Depende. Depende bastante. Mas assim, André, depende muito do processador, que tipo de aplicação que vai subir. Tem técnicas para reduzir tempo de boot. Então, tem maneiras de você ir lá trabalhar desde o bootloader. Então, você vai fazer um trabalho lá no bootloader, lá no U-boot, para reduzir esse tempo. E depois no kernel e depois na aplicação.
Vou chutar alguns números, não são, assim, números cravados, tá? Mas você consegue botar coisa de 10 segundos, dependendo do sistema, mas o mais comum não tá otimizado, 30 segundos para cima, tá? Então, 30 segundos, 40 segundos, se o sistema não está otimizado. Também depende muito do processador que você está trabalhando, da velocidade dele. Mas você consegue, tem sistemas Linux, eu já vi de coisa de... Aí é coisa muito otimizada, que é 3 segundos, o Linux já está lá no user space, já com tudo inicializado, é muito rápido, só que para isso tem um trabalho de customização bastante para chegar nesse nível. Mas eu diria que 30 segundos, o sistema não otimizado é mais ou menos isso aí. Vamos lá para a próxima pergunta. O Matheus pergunta que tipo de processador você tem mais familiaridade no desenvolvimento de Linux embarcado. No seu dia a dia, Fernando, quem que é o mais popular? NXP, Texas? Eu não sei se é NXP. Eu não sei se é dos parceiros que eu trabalho, que eu acabei tendo contato, mas é NXP, principalmente família MX. Então é MX, MX6, MX6OLL, MX8 e MX7. Eu trabalhei com muitos desses, mas eu também já trabalhei com outros tipos de processadores, sim. Mas esses são os que eu mais tive contato. Já trabalhei com o DST, com processadores DST também, mas o que eu mais conheço que eu tenho mais know-how a Texas também, né? Você começou com Texas, né? Lá com a BeagleBone. Texas, é verdade. Eu já usei uns par deles, já usei alguns MediaTek? Então tem um monte aí no meio, mas Texas... MediaTek? MediaTek não, mas a Rockchip eu já usei. Allwinner. Allwinner também. Rockchip, Allwinner. A Texas, né, a BeagleBone, né, o chip dela, não só da BeagleBone, tem outros produtos, é muito legal. Inclusive, a Texas lançou eu não peguei ainda para mexer, mas tem um processador novo, acho que é o AM64, muito bacana, muito, muito legal, e de mercado agressivo o valor, assim, tem um monte de coisa, mó legal, super barato, um monte de funcionalidade. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder. Olha só, com a sua permissão, Fernando. Tem aqui, ó, perguntando sobre os livros. Ai, cadê a literatura que você recomenda? Só entendi. Aqui, o Robson. Robson pergunta aqui. Que o Robson perguntou. Qual você recomendaria tem um livro aprender? Específico ali. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente para mostrar que aqui no curso que a gente lançou também tem uma bibliografia, né, Fernando? Aqui tem alguns livros recomendados, né? Então eu vou compartilhar aqui para mostrar para o pessoal. Aqui, pessoal, ó, no curso, tá vendo? Então, que a gente acabou de lançar hoje, preço especial R$699, onde vocês vão ganhar uma plaquinha, né? Quem comprar, a gente manda a plaquinha para vocês. Tem aqui a referência bibliográfica, tá? Essa referência bibliográfica, um deles é para trabalhar com device drivers, não é, Fernando? Tem, eu acho que, deixa eu ver. Esse Linux in a Nutshell do Greg Horman é um cara que contribui, mantém um monte de coisa. Ele é tipo um dos principais caras do Linux hoje em dia, que mantém o código em si. Esse livro dele é muito bom. Esse é mais genérico, esse daí, mas se você procurar o nome dele, procurar Linux Device Drivers, do mesmo autor, é um específico talvez que você está procurando. Recomendo também. Legal, deixei então no chat pro pessoal, tá? Conferir aí. E esse do Linux Device Drivers é muito legal mesmo. Isso aí já li parte dele, mas é difícil, hein, Fernando? Ele é mais alto nível, né? Ele é um pouco... Vou passar um link aí, aqui. Tá o link direto. Inclusive, esse Linux Device Drivers, ele é aberto. Dá para você pegar o PDF dele. Legal. Ele é aberto, inclusive, do autor, eu acho que eles liberaram. Bom demais. Obrigado, pessoal, por ter ficado até agora, por ter mandado as perguntas aqui. Obrigado mesmo. O João pergunta o seguinte: você já teve experiência com projetos utilizando Build Root? Se sim, o Yocto realmente está à frente dessa ferramenta? Fernando, você menciona isso lá no curso de Yocto, né?
Ó, eu menciono sim. Do Build-Root, a diferença dos dois, do Build-Root. Os dois fazem a mesma finalidade, os dois são bons pra caramba de usar. O Build-Root, eu tenho menos experiência em Build-Root, os meus projetos que eu tive contato, eu me especializei mais em Yocto, mas eu já utilizei já Build-Root. Build-Root, o legal dele é que ele é muito... ele é baseado em make... Sabe o menuzinho que eu mostrei na palestra de make menu, menu config? Você consegue customizar a distro tudo por uma linha ali de comando dele. Então ele é baseado em Makefiles. Então às vezes o pessoal que já conhece Makefiles é legal. Mas o Yocto eu acho que assim, o ponto diferente dele do Yocto é que o Yocto ele tem um jeito mais padronizado de fazer as coisas e ele é mais corporativo, vamos dizer. Apesar de, não estou dizendo que o Build-Root não é usado em empresa, é pra caramba. Tanto, se eu não me engano, acho que algum carro da Tesla, o sistema de navegação deles é com Build-Root que eles usam, não é Yocto. Mas assim, Yocto é muito... As empresas, hoje em dia, se eu pegar lá no site da Yocto, as empresas que apoiam, é bem corporativo, assim, tem um monte de empresa, tem desde a ARM, NXP, Intel, tem a Boeing, acho que a Jaguar, empresas de carro, tudo que suportam lá. Então, assim, as duas são legais de conhecer, assim. Eu vejo bastante demanda no mercado que eu tenho contato de Yocto, não tanto do Build-Root. Mas, por mim, se você tiver a curiosidade de aprender os dois, aprenda os dois, que os dois são bem legais e um complementa, o conhecimento de um complementa o outro. Legal, obrigado. O Leandro e o Felipe perguntam qual o salário médio para o engenheiro de Linux embarcado no Brasil. Então vamos fechar assim. Vamos fechar engenheiro trabalhando no Brasil. E aí, Fernando? No Brasil. Faz tempo que eu não vejo questão de salário. Mas depende do cargo, né? Depende da empresa e do que, mas eu acho que... Eu vou chutar valores, tá, gente? Eu tô desatualizado nisso. Mas eu acho que em média de 10k para cima. Com certeza 10k, mais ou menos. E um salário para um engenheiro pleno, talvez. Pleno, júnior, acho que não chega nesse nível. Mas acho que a pessoa plena ou que está começando, que já tem uma experiência de 10k para cima. Olha, mas eu tô chutando, tá? Tô desatualizado. Eu arrisco dizer, Fernando, que é a profissão, né, na linha de tecnologia e de sistemas embarcados, um dos que mais pagam. Se a gente colocar, né, no jogo internet das coisas, microcontroladores, desenvolvimento de hardware, quem mais paga é o Linux embarcado. É isso mesmo? É isso eu também tenho essa suspeita por conta também de demanda. Não tem muita gente com Linux embarcado, por aquilo que pareça, tem ainda uma coisa que às vezes tem um cara na empresa que sabe, e aí o cara sai e aí putz, pode colocar o outro lá, é muito difícil. Eu diria também que é um dos que mais pagam assim na área de embarcados. Com certeza. Então, pessoal, tem algumas coisas que não tem muita demanda e também não tem, né, muita gente, como, por exemplo, FPGA ou design de ASIC. No caso... mas no caso de Linux embarcado, tem muita demanda, agora principalmente, né, 2023, 2024, né? Mais ainda, né, Fernando? E por isso também você tem mais oportunidades, né? Deixa eu voltar aqui e mostrar para o pessoal as vagas. Ó. Tem uma vaga da Hexagon Agriculture, que ele mostrou, um da Lenovo, eu vi isso hoje à tarde. da GE, um monte de empresa filé, né? Então... São empresas top. E tem assim, essas empresas são grandes, multinacionais, tal, mas tem empresas menores também. Eu peguei essas assim, mas tem empresas menores que isso aí. Também. Então, pessoal, chamando vocês então novamente para o curso que a gente acabou de lançar, 699, preço especial para quem está aqui no webinar. Esse valor vai continuar, né, por mais algum tempinho aqui. Então corre lá, aproveita essa promoção, a gente vai mandar as placas
nos próximos dias, depois que juntar um número de alunos aí, e a gente vai mandar as placas para um endereço do Brasil. Eu queria chamar agora o Fernando para fazer o encerramento aqui. Gostaria de agradecer muito a participação de todo mundo. A gente teve muita participação hoje. Tá? O João comenta aqui que a transição de quem muda o desenvolvimento de Bare Metal para Linux embarcado é uma baita mudança de paradigma. É isso mesmo, né, Fernando? É sim, é uma mudança grande, é outro mundo. Mas no final das contas você acaba descobrindo, depois mais para frente você começa a fazer a volta, você fala assim, poxa, consigo entender o relacionamento do Bare Metal com o Linux. Depois que você toma o primeiro choque, assim, você começa a ver os paralelos lá, principalmente a parte mais baixo nível, Device Tree, Device Driver, você começa a ver paralelos com o microcontrolador. Fernando, a Bruna comenta aqui que algumas empresas de fora também disponibilizam vagas para trabalho remoto aqui no Brasil. Como é que funciona? Elas mandam os targets e você pode trabalhar de casa. Algumas empresas fazem isso, certo? É muito comum, muito comum. O pessoal manda kit, é muito comum o pessoal trabalhar para fora e manda o hardware, né? Então, manda os targets, tudo para trabalhar e trabalhar em Linux, né? Normalmente você não, de equipamentos, você não precisa. Depende de uma coisa, tipo assim, você não precisa ter um laboratório enorme para trabalhar com Linux. Normalmente, se as coisas estão bem, o hardware já tem o bring up básico dele, pelo menos você tem uma serial para acessar o Linux. Depois disso, então você tem um computador, a placa é uma serial, cabo Ethernet. Show, dá para desenvolver. Se tiver um analisador lógico. Muito obrigado, Fernando. Obrigado também. Obrigado a Bruna. Comum, sim. O pessoal manda obrigado demais pela sua apresentação. Obrigado também para a Bruna ter participado aí também na elaboração aí desse conteúdo também. E ela que vai participar aí como instrutora, né, no curso aí que vai acontecer. Então, chamando o pessoal aí, o curso é 16 e 31, certo? Dia 17 e dia 31 de agosto. São 2 aulas ao vivo. 17? Exatamente, 2 aulas ao vivo. Então, pessoal, venham, se inscrevam, a gente vai mandar as placas para os endereços aí de vocês no Brasil. Abriu espaço agora para o Fernando dizer as últimas considerações. Bom, pessoal, obrigado pela participação. 9 horas, tem 39 pessoas falando de Linux, aqueles de diversão de vocês. Vocês deviam estar lá fazendo outra coisa, mas estão aqui assistindo o webinar de Linux. Então, parabéns mesmo pelo interesse de vocês. Obrigado e participem do curso, se for do interesse de vocês. A gente está preparando com bastante carinho aí o curso. Acho que ajuda bastante o pessoal do mercado, essa ideia. E a ideia também é a gente aprender com o curso. Então, a gente vai ter, como eu falei, a gente vai tirar dúvida, ter fórum. Então, é bem legal, porque ano passado foi assim. Eu aprendi muito com os alunos também. É uma coisa muito bacana. Então, se vocês conseguirem, eu recomendo bastante participar do curso com a gente. Obrigado, Fernando. Pessoal, para entrar em contato com o Fernando, vai lá no LinkedIn, procura Fernando Luiz Cola e adiciona ele, manda mensaginha, né, Fernando? Isso pode mandar. Então tá jóia. Fica à vontade. Tá jóia. O Fernando já participou aí de diversos treinamentos e consultorias, né, pelo Brasil, conhece muita gente, né? Mas se você estiver precisando na sua empresa também, entre em contato direto com ele, ou se não, vai lá no evento. Evento, que o evento vai ser legal. O evento vai ser dia 3 de setembro em São Paulo. A gente está reunindo o Fernando, o Cleiton, o Sérgio, o Pedro, né, o Guilherme, o Daniel, e o João para fazer ali as palestras. E vai ser um dia muito especial. O João, nossa, vai ser legal. Nossa, o evento, assim, também recomendo muito para o pessoal da área participar do evento, porque esse evento vai estar muito depois a gente vai mostrar todos os temas lá, vocês vão ver aí os temas das palestras. Obrigado, Fernando. Beleza, obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Eu vou encerrar a sala de webinar, então. Deixei o link aí para vocês. Gostaria de agradecer aqui a Mouser Electronics, que patrocinou esse evento, mouser.com. Tá? Se vocês precisarem de dispositivos eletrônicos, acessa lá na mouser.com. Obrigado a todos. A gente se vê então numa próxima live, num próximo webinar, por aí, ou se não, no próximo evento, quem sabe. Obrigado a todos. Boa noite. É isso aí.
Valeu, pessoal.